Todas as vezes que eu encontro essa pessoa, quando eu volto desse encontro, a gente toma um cafezinho, a gente senta para bater um papo, eu volto para casa totalmente drenada. É como se a minha energia ela tivesse sido sugada para essa pessoa. E eu gosto muito dessa pessoa, então de vez em quando eu vou nesse encontro pra gente bater um papo. Uma pessoa super inteligente, uma pessoa que sabe expor suas ideias, independente, só que de alguma forma eu me sinto drenada quando eu encontro. Quando a gente começa nessa questão de autoconhecimento, a gente se faz três perguntas: quem sou eu? O que estou fazendo aqui? E para onde que eu vou? Só que existe uma quarta questão que a gente pode colocar aí também, que é do que eu sou feito. E eu entendi que eu sou feito de energia. Nós somos seres de energia vibrando numa certa frequência. Então a nossa energia é uma coisa tão poderosa que tem pessoas que têm a capacidade de perceber a nossa presença antes mesmo de a gente chegar no lugar. E parece que a nossa energia, isso que nos move, quando a gente está com uma energia muito baixa, a gente quer um equilíbrio e encontrar esse equilíbrio em outra pessoa. Aparentemente, a gente olha para as pessoas, a gente não vê nenhum tipo de problema, mas ninguém sabe o que o outro está passando. É difícil ver quais são os desafios que a pessoa está enfrentando naquele momento. E pensando nisso, eu comecei a analisar minha própria vida e eu percebi que eu também tenho esse traço tóxico. Essa minha amiga, ela tem essa questão e eu não sei qual é o problema dela, porque a gente conversa de vários assuntos, mas a gente não vai lá no fundo da alma para conversar. É uma amiga, mas não é amiga de trocar segredos. É uma pessoa que eu conheço, enfim. Então eu comecei a analisar essa questão dela, porque isso acontece comigo, isso me afeta. E eu comecei a pensar que houve épocas na minha vida em que eu era a pessoa tóxica, eu a pessoa que queria absorver a energia dos outros e eu não estava nem sabendo. Só que toda vez que eu estava passando por momentos de desafios da minha vida, por momentos em que eu precisava de uma luz, de algo extra, eu encontrava alguma pessoa super brilhante. Eu me lembro que quando eu estava na quinta série na escola, tinha uma menina que estudava comigo. E essa menina era uma das meninas populares. Só que apesar dela ser popular, ela era uma pessoa muito simpática, uma pessoa muito bacana, bonita. Ela tinha todos os materiais, ia para a escola com umas roupinhas bem bacanas da moda. Então todo mundo gostava dela, quem era popular e quem não era. E é claro que eu também gostava muito dessa menina e eu até queria ser amiga dela, só que a nossa energia não batia, né? Então não tinha nem como a gente ser amiga. Porém, toda vez que essa menina estava por perto, eu me sentia muito bem. Eu me sentia muito bem. Eu não precisava nem conversar com ela, eu só queria estar perto dessa menina. O segundo acontecimento no mesmo padrão, eu trabalhei com uma moça e essa moça era uma moça assim maravilhosa, maravilhosa, uma moça bacana, ela estava sempre ali disposta a ajudar todo mundo, era uma pessoa centrada, uma pessoa sempre alegre, ela chegava assim sorridente, sabe? A gente era uma pessoa assim que a gente queria parar para ficar olhando para ela. Eu estava passando por um momento de um outro desafio. Eu estava triste, eu estava passando por separação, eu estava passando por um monte de coisa que a minha energia estava super baixa, a minha frequência estava lá no chão. Só que quando essa moça chegava, a minha frequência já aumentava. Ai, que gostosa a presença daquela moça. Então eu queria ficar perto dela, eu queria sentar perto dela. Uma vez eu comprei até um presentinho para ela. Só que eu sei que naquele momento eu estava sendo uma pessoa tóxica. Eu estava pegando a energia daquela moça. Eu estava ali perto dela, recebendo aquela energia. Foi consciente? Não foi consciente, porque a minha energia, a minha frequência, a minha energia naquele momento estava precisando, eu precisava vibrar mais alto e aquela moça, ela tinha aquilo que eu precisava. E isso foi uma conversa entre energias, eu não sabia disso, eu simplesmente gostava. A moça da escola, a moça do trabalho e depois, são pessoas que eu me lembre, com certeza isso aconteceu com outras pessoas também, só que eu me lembro dessas três em especial porque foi muito forte. E eu conheci uma pessoa e essa pessoa quis namorar comigo.
era uma pessoa no mesmo estilo dessas duas moças que eu conheci tanto na escola quanto no trabalho. Essa pessoa também era do trabalho e aconteceu um tempo depois. E ele quis namorar comigo e eu falei, ó, tá bom, né? Vamos namorar então. Só que com o tempo eu comecei a ser uma pessoa, tipo, tóxica nas minhas atitudes. E eu não percebi onde as minhas atitudes estavam indo. Eu comecei a stalkear ele nas redes sociais. Eu comecei a ver o que ele respondia nos posts. Gente, uma pessoa tóxica, tipo, muito tóxica. E a pessoa era muito boazinha. Ele fazia de tudo pra me deixar bem. Ele me comprava presentinho, ele me levava café da manhã. Ele chegava na minha mesa, que ele trabalhava num outro andar, ele levava o café lá pra mim, um cafezinho na mesa. Tipo, ele me tratava muito bem. E quando ele tava perto, eu sentia que eu ia explodir de tanta coisa boa que eu sentia só dele estar perto. E o meu medo dele levar aquela coisa boa para os outros começou a me trazer, a me fazer ficar tóxica de uma forma que eu não me reconhecia. Eu fazia as coisas, depois eu pensava, gente, mas por que eu fiz isso? Tipo, não tem nada a ver. A gente terminou, cada um foi pro seu lado, só que isso serviu de lição para eu entender que muitas vezes eu fui tóxica na vida dos outros. A gente gosta muito de ficar falando isso, né? Isso é tóxica, fulano é tóxico. E, sabe, como se a gente fosse um alecrim dourado. E nós não somos alecrim dourado. Eu sou uma pessoa super de boa. Porém, existem momentos que a minha frequência cai, que a minha energia precisa de energia do outro. E eu acabo sendo tóxica sem querer. E é claro que hoje em dia eu procuro equilibrar tudo isso. Quando eu sinto que está acontecendo, eu começo a me questionar. Só que nessa época eu não sabia de nada disso e as coisas foram acontecendo. Então, por que eu não paro de ver essa minha amiga? Porque eu a vejo como um ser humano que está passando por algum momento difícil na vida dela e que ela tem alguma sombra ali que ela não conhece, que ela não sabe o que fazer para poder se libertar daquilo. E talvez a minha presença, a presença de outras pessoas, façam com que ela se sinta bem. Porque às vezes eu mando uma mensagem para ela para saber como que ela tá e ela fala, vamos se ver, vamos se ver. E eu falo, ok. Então eu já me preparo antes de mandar mensagem porque eu sei que ela já vai querer me ver. Eu sei também que ela deve querer ver outras pessoas porque ela tem esse vazio dentro dela. E todo mundo um dia vai ter esse vazio. E esse vazio, ele é sim preenchido com a energia de outras pessoas. As pessoas até chamam outras de vampiros, né? Mas todo mundo é tóxico em algum momento na vida de alguém e às vezes inconscientemente. Resumindo, quando você perceber uma pessoa tóxica na sua vida, não sai falando, tóxico, tóxico, tóxico. Procura olhar para a pessoa como um ser humano, como uma pessoa que com certeza está passando por um momento desafiador na vida e tudo que ela está querendo é subir a frequência dela. É claro que ninguém é obrigado a ficar lá para outra pessoa subir a frequência. Se você não está disposto a doar a sua energia, é com você. Mas só enxerga a pessoa, não fica falando, aquela pessoa é tóxica, que não sei o que, quando eu chego perto dela eu me sinto até mal, sabe? Às vezes a pessoa tá reclamando, às vezes a pessoa tá triste. Não é por escolha, é porque tem algo além do que a gente tá vendo. Eu sei que muita gente vai falar, não, tem gente que é assim mesmo, tem gente que é o tempo inteiro e não adianta falar. Nem todo mundo tem consciência da própria energia, nem todo mundo está passando por um processo de crescimento pessoal, de conhecimento pessoal. Então, infelizmente, quem vai pagar o pato é a pessoa que tem esse conhecimento, de você se colocar no lugar da pessoa e entender que todo mundo vai ter um momento que é tóxico, inclusive você. Então, a próxima vez que você vê uma pessoa tóxica, se você puder evitar, evite, porque também, às vezes, a gente não quer ficar, né, desperdiçando a nossa energia, mas entenda que aquela pessoa está passando por um momento difícil e que, de alguma forma, inconscientemente, ela está querendo melhorar e subir de alguma forma. Bom, um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!